Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. A gente continua aqui com o programa Vida e Saúde, conversando com o fisioterapeuta Helder Montenegro. Ele está aqui falando com a gente sobre as dores na coluna e falando também, quebrando alguns tabus relacionados à coluna, né? Doutor Helder, a gente estava falando sobre a hérnia de disco, né? Esse problema, normalmente, ele aparece numa idade de vida ativa, né? A pessoa está trabalhando, tem alguma influência do estilo de vida também? Tem. E também as pesquisas apontam para alguns trabalhos, quem trabalha em pé, quem trabalha com um tronco anteriorizado, é muito comum o dentista, as pessoas que trabalham em asfalto, com aquelas máquinas trepidando, enfim, quem usa muito o tronco para frente. Aliás, as pesquisas mostram como carga, as piores posições. É sentado ou em pé quem trabalha, sentado ou em pé com o tronco anteriorizado. Esses são os mais afetados. Mas a genética, ela tem uma influência muito grande. É bom também lembrar, e para o seu telespectador também ficar tranquilo, Marina, que há 15 anos, a ressonância magnética poucos podiam fazer. Então, a ressonância ela revelou dados muito importantes, né? Que esses desgastes, principalmente nas últimas vértebras lombares, esses desgastes fazem parte do nosso envelhecimento. Então, muitas pessoas têm hérnia de disco, muitas pessoas têm esse desgaste e passam pela vida sem ter dor alguma. E aí, então, não se assustem com o exame. Exame, quem é imperativo é a clínica do paciente, é o sintoma do paciente e não o exame. Portanto, essas lesões de disco, elas fazem parte também do nosso envelhecimento. Assim como as pessoas se queixam do joelho, que tem aquela areia no joelho que crepita, né, que tem a artrose, faz parte do desgaste do envelhecimento do ser humano. E quando é que ele percebe que aquela dor ali está precisando de um tratamento? Como é que a característica dessa dor? Quando é que ele deve procurar realmente um profissional? Realmente a dor lombar, a lombalgia, quando ela se instala, ela passa a ser incapacitante, ela passa a ser frequente no dia a dia. O sujeito acorda, vai se levantar, já se sente ali travado, ao final do dia também. E principalmente os que sentem dor referida no membro inferior, os que têm dor irradiada para a coxa, para o bumbum, para a perna, lateral da perna principalmente, esse é um aviso muito sério. Fica aqui o alerta também para quem tem perda de força, perda do equilíbrio, então não deixe a coisa progredir, procure o médico e de preferência o especialista em coluna vertebral. Se a pessoa tem uma hérnia que está incomodando ali e ela não procura, deixa aquilo ali progredir, qual o problema que pode vir a ter? A hérnia pode deixar o sujeito com incapacidade. Tem muitos pacientes que chegam para nós no consultório, chega de cadeira de roda. O maior problema mesmo são as hérnias que progridem para falta de força, para perda de força. Então, se você tem incontinência urinária, não consegue controlar o xixi, né? Se o seu pé ele caiu, então aí é grave, isso é grave, tem que procurar um médico, tem que procurar um especialista, porque é provável que seja um caso até cirúrgico, apesar de que a incidência de cirurgia é muito pequena, né, em coluna, e cada vez mais o especialista está operando menos. Então a gente confunde também a hérnia de disco com bico de papagaio. O que seria cada um, para ficar bem claro? O bico de papagaio é oriundo da estrutura óssea, da vértebra, né? É uma nova formação óssea por desgaste, seja ele por compressão,
não é atrito, é o desgaste ósseo mesmo, ou seja, por tensões musculares. Na coluna, essa sequência, essa cascata, o que acontece, Marina, é que acontece uma pequena instabilidade, um pequeno falseio entre vértebra, a placa terminal e o disco. Esse desgaste, seja ele articular ou do corpo vertebral, esse pequeno desgaste, esses atritos é que vão formando o bico de papagaio, que não tem nada a ver com o disco que fica entre uma vértebra e outra. O bico de papagaio é na vértebra, é na articulação, e a hérnia de disco é no disco, que é a estrutura cartilaginosa, como a da orelha, que fica entre cada ossinho da coluna vertebral. A gente estava falando sobre postura, né? Qual é a postura ideal? Assim, tem como a gente aprender isso? É preciso procurar, por exemplo, eu estou observando o meu filho, a gente falou da lordose, né? Mas eu estou observando o meu filho, eu acho que ele fica um pouquinho torto para o lado, ou ele não fica caído, com o ombro caído. Como é que eu devo observar que aquela postura não está correta e quando é que eu devo procurar o profissional? Tá. Entender esse termo, o termo de evitar a gravidade, tudo que sai da linha gravitacional, né? Ou seja, você está totalmente perpendicular ao chão. Então, se o teu filho está sentado errado, ele está com um tronco aqui para frente, você vai na coluna dele, você vai palpar, ela está durinha. Se ele está sentado correto, se você está com essa curvatura preservada, você vai atrás, você palpa, ela está relaxada. Em pé da mesma forma. Se a pessoa pode estar inclinada para trás, se ela está inclinada para trás, ela tem que usar algum grupo de músculo para que ela não caia para trás. Então, quando você usa esse músculo, não precisa nem você ver os defeitos das curvaturas. Lógico que um bom parâmetro é você ter a linha reta e ver se ele está para frente ou está para trás. Então, ali está errado. Isso olhando de perfil, olhando a pessoa de perfil. Ela está para frente ou está para trás? Olhando de frente, ela está torta para a direita ou está torta para a esquerda? Enfim, esse torto para a direita ou para a esquerda é melhor do que a pessoa está para frente ou está para trás. Interessante. Esse torto para a direita ou para a esquerda, tem as pessoas que já têm a escoliose, é assim que você vai ver, né, uma escoliose. Mas ela não é tão maléfica, tanto que as pessoas têm escoliose e não têm dor. Mas ela não é tão maléfica, Marina, como a postura da pessoa. Veja uma pessoa de perfil. Então é como se você colocasse um fio de prumo do pedreiro e põe aqui no ouvido lá do teu filho, e esse fio tem que passar no ombro, no quadril, no lado do joelho e lá no tornozelo. Então, se o fio de prumo sai aqui do ouvido, né, a pessoa está em pé de lado, e esse fio cai na frente do corpo, é porque ela está jogada para frente. É simples, você olha de frente, a pessoa está para frente ou está para trás? Normalmente vai estar para frente. Se ela não tiver algo que ajude aqui atrás, que são os músculos, a pessoa vai cair. Vai cair. É essa ação muscular aqui atrás que mantém a gente em pé. Esses músculos trabalham em demasia e esses músculos é que começam a dar compressão na coluna. Então a tua pergunta é assim, é o que tem de mais moderno na ortopedia para a coluna, é você encontrar o equilíbrio pélvico, o equilíbrio da bacia. A bacia é o alicerce da coluna. Então, se ela está equilibrada, a coluna vai estar retinha, vai estar correta e os músculos vão estar em economia. Esse é o nosso desafio, Marina. Como colocar essa coluna em equilíbrio para que essa musculatura trabalhe de forma correta. Ok, doutor Helder. Quero bastante agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Esse bloco está acabando. A gente vai continuar aqui. No próximo bloco a gente vai ver uma matéria sobre a quiropraxia, uma técnica que não consiste em uma massagem como muita gente pensa. Daqui a pouco.
Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde.